Olá, bom dia. O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques desta edição. Em plena expansão, produtor de areia branca tira antigo sonho do papel para investir no cultivo de maçã e uva em pleno agreste sergipano. Forrageiras para o semiárido. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural apresenta a experiência desenvolvida na Unidade Experimental de Carira para orientar o produtor na alimentação do gado durante o período de seca. Reta final. A DEMA alerta a proximidade do fim do prazo para que donos de imóveis rurais façam cadastramento ambiental das propriedades. Sanidade animal. Veterinário da Indagro orienta criadores de gado sobre os cuidados que devem ser tomados para evitar prejuízos com a leptospirose. E ainda, vamos mostrar o otimismo dos produtores de milho do perímetro irrigado da Codevasf em Propriar, que já se preparam para a colheita durante o período junino. Essas são as nossas manchetes, então fique com a gente, porque o Sergipe Rural já está no ar. E a gente começa a edição de hoje com a história de um representante comercial apaixonado pelo mundo rural. O senhor César Santos tirou um sonho antigo do papel: cultivar maçãs e uvas em pleno agreste do estado. A reportagem é de Lícia Moura. Seu César está andando no sonho realizado. O pomar de maçãs era algo que ele sempre desejou cultivar e agora é uma realidade. São 1.360 pés, mas ele começou devagar, aos poucos. O meu sonho era sempre ter um tipo assim, muda de maçã e umas mudas de uva para poder fazer meu parreiral. E consegui comprar num viveiro, que é especialista em mudas, as variedades que é propícia para a nossa região. E aí consegui, depois de muito esforço, 10 mudas, plantei e vi que ela produziu legal nessa região aqui. E aí eu fui e aumentei a quantidade para 350, depois 500, depois 700 e agora estou com 1.300 mudas. Além de maçã, seu César também apostou nas uvas, ambas as frutas de região fria. Mas não é que vem dando certo aqui no Nordeste? Eu mandei as informações climáticas lá para o viveirista e ele tem essa variedade que serve para a nossa região aqui no Nordeste. São 3 variedades, a Eva, a Princesa e a Julieta. Aí eu consegui trazer essas 3 variedades para cá e elas estão produzindo legais aqui. E o senhor também sempre teve a consciência de trabalhar com orgânico, por quê? Sempre, para evitar os venenos, porque assim, não traz benefício para a saúde, nem para a minha família, nem para a família dos outros. Então não adianta a gente estar querendo produzir usando veneno para ter produção. A gente tem que ter a qualidade e oferecer para os outros o que a gente consome. As macieiras estão na floração. Nesta fase, o ideal é que não chova, mas São Pedro não foi avisado e fez a chuva cair. Caiu em cima da florada, então isso a gente perdeu bastante, vamos dizer assim, pétala de flores, né? E aí vai dar uma produção menos do que o que a gente esperava, mas em compensação, irrigou o solo, melhora a vitalidade da planta. Então isso aí ajuda. A gente perde um pouco de um lado, mas tem a compensação do outro. Cuidar dos pomares, para ele, é uma satisfação. O manejo a gente fez a análise do solo, né, no laboratório, a gente tem a assistência do pessoal da Indagro, a gente aqui faz o nosso próprio adubo, que é o biofertilizante, que é o adubo, o composto orgânico, que é produzido com nossos próprios animais aqui, que a gente tem uma vaquinha, tem as galinhas, então elas produzem o que a gente precisa, que são o enxerto bovino e avino. Em irrigação, a gente tem 2 açudes, que a gente armazena a nossa própria água, porque a água do rio aqui, que passa próximo e que passa por dentro da nossa propriedade, quando tem época de chuva, a água fica contaminada, então a gente não pode usar. Como a gente tem a certificação orgânica, então a gente usa o nosso próprio poço, a gente tem 2 poços artesianos e tem 2 açudes para armazenar a nossa própria água. O agricultor aproveita o hobby para fazer dinheiro. Ele vende os produtos produzidos aqui e já tem um destino certo. A gente consome próprio, né? Mas assim, a gente não vai conseguir consumir a produção de 1.300 mudas de maçã. Então a gente bota para a cooperativa nossa, que é a Corpesus, que ela fornece lá na Feira do Augusto Franco e tem o ônibus no Shopping Jardim toda sexta-feira. E da região agreste, a gente agora vai ao município de Carira, no sertão sergipano, onde o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural desenvolve um experimento
para ajudar os criadores de gado a alimentar os animais durante o período de estiagem. E o foco do Senar está na produção das chamadas plantas forrageiras. Confira os detalhes na reportagem de Lícia Moura e Jorge Henrique. O semiárido é característico de períodos de seca e irregularidades na distribuição das chuvas. E estes são os principais fatores climáticos limitantes da produção pecuária. Diante da problemática, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, vem desenvolvendo experimentos com forrageiras para minimizar os impactos negativos da seca, através do projeto Forrageiras para o Semiárido. Fortalecer aquelas variedades que já são resistentes, ao mesmo tempo que identificar algumas outras para que possa fornecer ao produtor um leque de variedades, não apenas aquele que ele já esteja acostumado, mas um leque de oportunidade de variedades que possa também contribuir para a alimentação do animal na época de estação seca. O projeto contempla todo o Nordeste brasileiro e mais o semiárido do estado de Minas Gerais. A ideia é se preparar para os períodos de seca, através do uso de tecnologias básicas, como o cultivo de espécies forrageiras adaptadas às condições de seca. O nosso requisito primordial é que fosse uma variedade resistente, principalmente à cochonilha do carmim. Então, a partir daí, começou a se trabalhar quais seriam as variedades que poderiam ser resistentes. E aí nós chegamos a um denominador comum, no caso a Embrapa validando e a gente concordando com todo esse processo, que seria a orelha de elefante mexicana, a IPA sertânia, nós temos a palma miúda, e no nosso caso específico da unidade de referência tecnológica aqui no município de Carira, nós não encontramos a orelha de elefante africana e tivemos que substituí-la pela palma redonda, que é uma variedade já bem adaptada aqui na região. Embora ela seja susceptível à cochonilha, não tanto a cochonilha do carmim, mas a cochonilha de um modo geral. E nós fomos obrigados a colocar ela, digamos, obrigado porque tinham que ter 4 variedades. E como nós não encontramos aqui no estado, nós tivemos que realmente colocar ela. Para o experimento, uma estação pluviométrica foi instalada para auxiliar o estudo. Ela registra o acúmulo da chuva, temperatura do ar e a umidade e temperatura do solo. Como a unidade ela tem um caráter experimental, não apenas uma unidade demonstrativa, ela vai gerar também dados científicos de produtividade e desenvolvimento, e você só pode conciliar isso com a instalação de uma estação meteorológica. Ela é automatizada, a cada 15 minutos ela grava os dados de umidade, a umidade do ar, a temperatura, a pluviosidade e a umidade do solo. E esses dados, mais para frente, eles vão ser confrontados com o desenvolvimento das culturas para poder então ver quais são as variedades que realmente podem dar um melhor resultado. O projeto experimental tem prazo final. Os resultados serão apresentados a partir de julho de 2019. Já estamos fazendo a coleta desses dados e nas demais, quando forem plantadas, elas também vão ser coletados dados fisiológicos, crescimento da planta, para também obtermos a produtividade por área. Nós vamos fazer análise de matéria seca, análise bromatológica do material. Então vai ser um conjunto de resultados que ele vai dar uma publicação, digamos assim, que vai garantir esse leque de oportunidade de forragem para a região. E chegou a hora de abrir espaço para as notícias da meteorologia. E você que é produtor rural e mora no interior do estado, com certeza fica ligado na gente para saber como vai ficar o tempo nos próximos dias em Sergipe. Então confira no mapa a previsão. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol predomina no sábado e no domingo em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, o tempo fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva rápida e isolada em parte do litoral sergipano. No Agreste e no sertão do estado, o tempo segue firme. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor permanece com a chegada de uma nova massa de ar quente ao estado. A temperatura durante a semana deve variar entre 20 e 35 graus,
No município de Lagarto, a temperatura deve chegar aos 32 graus, 33 em Boquim e 34 graus em Porto da Folha. A seguir, veterinário da Indagro alerta criadores de gado sobre prevenção e combate à leptospirose no rebanho. E ainda, a gente traz os detalhes da reta final para fazer o cadastro ambiental rural. Não saia daí, a gente vai ao rápido intervalo e volta já. O cadastro ambiental rural é um registro público eletrônico fundamental para o homem do campo. Ele reúne informações imobiliárias que têm como objetivo viabilizar o planejamento ambiental, além do monitoramento e combate ao desmatamento. E o prazo para realizar o cadastramento obrigatório está na reta final. A repórter Patrícia Dantas conversou esta semana com uma representante da ADEMA sobre o assunto. Acompanhe. Hoje o CETIP Rural conversa com a Evanilde Soares, que é técnica ambiental aqui da ADEMA, sobre esse assunto. Explica para a gente novamente o que é o CAR e para que ele serve. Então, o CAR significa Cadastro Ambiental Rural, como você falou. É antiga averbação de reserva legal. Antes era solicitado no órgão ambiental a averbação de reserva legal, que era a demarcação daqueles 20% da área de vegetação nativa e as áreas de preservação permanente. Com a Lei 12.651, que é o novo Código Florestal, foi instituída a criação do Cadastro Ambiental Rural, que seria a averbação, só que em uma forma mais abrangente para todo o país. Tudo digital, enviado diretamente ao Ministério do Meio Ambiente, onde ele vai ter controle de todas as áreas de reserva legal, preservação permanente, as áreas de uso comum, as áreas já utilizada como pastagem, como área agrícola. Então, o CAR, na verdade, é uma digitalização, é uma modernização, né, para que o Brasil conheça o que é que tem no campo, como é montada a sua área rural. A impressão que eu tenho é que é justamente tem como um dos objetivos produzir com mais respeito ao meio ambiente. Isso. Mas, assim, quem que deve fazer? Quem é obrigado a fazer o CAR? Todo produtor rural que possui um imóvel rural, ele deve obrigatoriamente se inscrever no Cadastro Ambiental Rural. Lá no cadastro que ele vai colocar todas as suas informações de propriedade, da área que possui, os documentos que possui, se possui riacho, se possui nascente, a vegetação nativa que possui, linha de transmissão, tudo que possui dentro do imóvel, ele deve ser colocado a título de explicação, de demonstração, para que o Ministério, né, tenha acesso a todas as informações e possa futuramente fazer novos planejamentos para essas áreas rurais. Como é que deve ser feito? Existe um sítio eletrônico específico? Existe quem procurar para fazer esse cadastro? Então, dá para fazer sozinho? Dá para fazer. O CAR, ele está disponível no site www.car.gov.br, né? Na internet. Hoje em dia a grande maioria das pessoas tem acesso. É algo semelhante ao imposto de renda, sempre comparo. Você vai lá, baixa o aplicativo, preenche as informações, né? Claro que vai ter algumas dificuldades, porque tem a parte mais específica de georreferenciamento, de localização da área, mas se a pessoa tiver um conhecimento mínimo, ela consegue fazer o seu CAR e enviar para o Ministério gratuitamente, sem ter custo algum. Ou, se preferir, contratar uma empresa ou alguém que tenha um conhecimento um pouquinho na área de geo para poder fazer esse cadastro. É algo semelhante ao imposto de renda. Quem são essas pessoas realmente que podem ajudar? No caso do imposto de renda, a gente tem um contador, mas no caso de fazer o CAR, quem é que ajuda? Quem pode ajudar? Existem consultores, técnicos ambientais, as prefeituras, às vezes tem alguém lá que pode dar um incentivo, se eu não me engano, a FETASE, as empresas que trabalham diretamente com o pequeno produtor, né, poderão ser procuradas, e principalmente consultores agrícolas procurados para dar esse auxílio na inscrição do CAR. Você me falou que o cadastro ele é obrigatório para o agricultor. Quais são as sanções? Quem deixa de fazer, existe prejuízos? Quais são eles? Então, o prejuízo, na verdade, é a falta do benefício, né? A pessoa que se inscrever no CAR até a data que foi prorrogada, que é até 31
de maio deste ano, ela vai ter acesso a benefícios, como benefícios de crédito agrícola, com juros menores, prazos maiores, tem contratação do seguro safra, seguro agrícola, perdão, em condições melhores, programas de incentivo de recuperação ambiental. Então, quem se inscreve no CAR vai ter acesso a alguns benefícios. O CAR vai estar aberto para inscrição sempre, só que por conta de uma melhor adesão no programa, foi criados esses incentivos. Quem não se inscrever até o prazo fica fadado a não receber esses incentivos. E aí é onde está o prejuízo da pessoa. Evanildes, muito obrigada por sua entrevista. E você, que é agricultor que ainda não fez o seu CAR, corre e faz logo que o prazo está acabando. Marcelo, é com você aí no estúdio. E a gente reforça que o cadastro ambiental rural é obrigatório para todos os imóveis rurais. E ele pode ser realizado através do site www.car.gov.br. O cadastramento vai até o dia 31 de maio. E agora a gente muda de assunto para trazer o alerta do veterinário da Endagro sobre uma doença que pode trazer sérios prejuízos aos criadores de gado, a leptospirose. Você vai ver que pequenos descuidos podem prejudicar todo o rebanho. Confira. A leptospirose é uma doença comum aos humanos e aos animais. Essa zoonose é causada por uma bactéria chamada Leptospira interrogans. Quem vai me dar detalhes sobre este problema é o veterinário da Endagro, Marcos Franco. Me diz aí, quais são os canais de contaminação dessa bactéria? Principalmente pela urina dos ratos. É importante que o criador conserve corretamente suas rações higiênicas, combata os ratos e vacine seus animais a partir dos 5 meses de idade, que é uma doença que traz graves prejuízos à pecuária, principalmente problemas reprodutivos e consequência de aborto, e que isso não deve ocorrer numa propriedade. Nós temos imagens aí de uma sala aqui que está condicionando material de alimento. Você foi lá, observou, daquela forma que está ali, está correto? Está incorreto, porque existe a presença de rato, o produto, ou seja, a ração mal acondicionada no chão, sujo. Isso é meio de contaminação de rato, que é o veículo para a transmissão da doença, a leptospirose. Uma outra cena que nós conseguimos flagrar aqui nessa propriedade foi a vaca que acabou de parir, né? Está lá o bezerro, e nós flagramos ela comendo a placenta. Isso também seria uma postura incorreta? Incorretíssima, porque ao nascer o animal, deve deixar a vaca lamber os animais para tirar o resto de placenta e o que sobrar ser enterrado para o quê? Para que a placenta não seja de meio de contaminação para a leptospirose, para a brucelose e para outras doenças que a gente deve evitar introduzir em nosso rebanho. Como que o pecuarista ele pode identificar essa doença no animal? Existe muita confusão de diagnóstico entre a leptospirose e a brucelose, porque ambas causam aborto do 3º ao 5º mês. Por isso que é importante a vacinação, tanto para a brucelose e para a leptospirose e o controle dos ratos. Fazendo essas 3 atitudes, nós vamos estar combatendo essa doença que traz graves consequências à pecuária sergipana. Ok. Vamos supor que não houve uma prevenção, não teve a vacinação e o animal já foi contaminado. Esse animal está perdido ou ainda há algum tipo de tratamento? Existe antibiótico à base de streptomicina, que é a droga eleita para combater a leptospirose. Mas o mais adequado é a vacinação e o controle de roedores. Para quê? Para que essa doença não seja introduzida no seu plantel, trazendo graves consequências ao pecuarista. E no caso desse animal contaminado com essa doença, for abatido e a carne comercializada, quem consumir essa carne tem prejuízos à saúde também? O animal só deve ser abatido em abatedouros com inspeção ou estadual, ou federal, ou municipal. O animal que estiver com leptospirose deve ser um abate diferenciado para o quê? Para que resto de víscera não seja consumido. A carne não traz nenhum problema para o ser humano. Ok, veterinário, quero agradecer a sua participação no programa e só lembrando que essa zoonose ela não está restrita somente aos animais pecuários, não, também aos animais domésticos. Agora sim, Marcelo, é com você. Em instantes, vamos mostrar o otimismo dos produtores de milho de perímetro irrigado de Propriá com a expectativa da chamada colheita junina. É depois do intervalo. O Sergipe Rural volta já.
O mês de maio já bate a porta e para chegar a junho é só um pulo. É quando aumenta a expectativa dos produtores de milho do perímetro irrigado de Propriá. A colheita do grão deve ser maior do que a do ano passado. É a tradição junina que faz girar a economia da região. O milharal vistoso está quase no ponto de colheita. É para o mês que vem. A plantação é para suprir a demanda do período junino. É que na terra do forró, o milho é mais que esperado. É tradição. E para as comemorações de Santo Antônio, São João e São Pedro deste ano, 250 hectares foram reservados para o plantio do grão. 50 hectares a menos que no ano passado, mas a expectativa é de maior produção. A priori, o que a gente está trabalhando é com um aumento da produtividade em torno de 10%, que seria uma produtividade, um aumento da produtividade razoável, pensando sempre na não saturação do mercado, pois a cultura do milho verde ela é muito sensível aos aspectos mercadológicos. Então, a Codevasf esse ano não está estimulando o aumento da área plantada justamente para regularizar o mercado. E se você diminui um pouco a área plantada, você tem como saída o aumento da produtividade por área, elevando o nível tecnológico da cultura, né, com mais utilização de adubação, com a eficiência da irrigação e com o esmero do nosso produtor, fazendo com que a produtividade desse ano nós almejamos que seja maior que o ano passado. Plantar e colher milho é a lida deste agricultor que planta o grão no sistema escalonado, ou seja, em várias etapas. Desta forma, ele tem milho em diferentes épocas do ano. Dia a dia do manejo do milho é o seguinte, a gente acordar muito cedo, né? E aqui quando é de 6h30 a gente já tem água já para começar a irrigar as plantações aqui. E a cada 2 horas a gente muda a linha de irrigação. Se for o gotejo, a gente com 2 horas de irrigação, dependendo da quantidade da roça, também já está irrigado. E assim, a cada 2 horas a gente muda, né, as linhas. E o período de água que a gente tem é de 6h30 da manhã até às 5 horas da tarde. Então a gente tem que aproveitar o máximo possível dessa água, que aqui é a riqueza que a gente tem aqui do Velho Chico aqui para a gente irrigar nossas plantações aqui. A plantação de milho acontece durante todo o ano. E isso é possível graças ao sistema de irrigação. Sabe o que significa? Regularidade na renda. E o melhor é que os produtores conseguem um aumento no faturamento de 20% com a venda das palhas. O que antes era descartado, hoje vira dinheiro. A gente, há uns 5, 6 anos atrás, percebeu que a palhada do milho ela não tinha uma outra utilização. Depois da colheita do milho verde, geralmente o produtor fazia um roço e essa palhada seria incorporada ao solo. Nesses anos que eu citei, há 4, 5 anos atrás, o estado de Sergipe foi assolado por uma grande seca que demorou aí esse período. E a Codevasf incentivou ao nosso agricultor a que pudesse comercializar essa palhada para fornecer aos nossos irmãos lá do semiárido, para que essa palhada servisse de alimento forrageiro para o rebanho bovino do sertanejo, bem como para a formação de silagem, que também serve para a alimentação desse rebanho. E com isso, o nosso agricultor, o nosso irrigante aqui do perímetro Cotinguá-Pindoba, conseguiu oferir uma renda extra de cerca de 20%, da receita bruta. E isso possibilita ao agricultor o que a gente chama de receita extra, em que ele investe basicamente na sua cidadania, na melhoria da sua casa, na compra de um uniforme mais adequado para o filho ir à escola, para um lazer para a sua família. Então isso, a Codevasf tem o papel de desenvolvimento regional e faz esse papel através dessas inserções mercadológicas. São 2 os sistemas de irrigação utilizados no manejo do milho. Gotejo e aspersão. O gotejo a gente inicia do começo até a colheita. A aspersão, a mesma coisa, do início do plantio até a colheita. Entre os 2 tipos de irrigação, a gente tem uma grande vantagem,
no sistema de gotejo, porque a economia é muito grande na utilização da água. A fartura do milho que se produz em Propriar é devido ao trabalho de parceria que a Codevasf dedica aos 75 produtores do perímetro. Tudo começa com planejamento. A gente está sempre monitorando isso para que o produtor se mantenha na atividade com a rentabilidade aceitável. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. Só enviar e-mail para sergiperural@peripe.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote aí o número 99894-6691. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.